Pensa só numa coisa. O líder do maior império do mundo resolve escrever uma carta. Mas olha, não é uma declaração de guerra, nada disso. É, na verdade, um cheque em branco. Um decreto que vai financiar, nos mínimos detalhes, a reconstrução da fé de um povo que o império dele tinha conquistado. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nesse documento fascinante. Então, a grande pergunta que fica é: por que raios o Império Persa tão poderoso faria uma coisa dessas? Por que investir tanto dinheiro e poder para reerguer a base religiosa e legal de Judá? À primeira vista parece que não faz sentido nenhum, mas talvez fosse uma jogada de mestre da política imperial, uma forma de manter a paz e a ordem numa província distante, sabe, dando apoio às culturas locais. É um verdadeiro quebra-cabeça político, e as peças para montar ele estão todas escondidas nos detalhes desse decreto. Para a gente conseguir desvendar esse mistério, vamos seguir um mapa. Primeiro, a gente precisa conhecer a figura central dessa missão, o Esdras. Depois, vamos acompanhar a longa jornada dele até Jerusalém. Aí sim a gente mergulha de cabeça no decreto do rei, vendo em detalhes os recursos e o poder que ele recebeu. E por fim, vamos entender o verdadeiro objetivo de tudo isso: restaurar a lei. Vamos começar pelo começo. Afinal, quem era o homem encarregado de uma missão tão gigantesca? Pensa bem, para um rei confiar tanto assim em alguém, essa pessoa tinha que ser fora da curva. E Esdras, como a gente vai ver, era exatamente isso. A fonte que a gente está analisando é bem específica nisso. A linhagem de Esdras é detalhada por 16 gerações até chegar em Arão, o primeiríssimo sumo sacerdote de Israel. E isso não era um detalhe qualquer, não. Era o cartão de visitas dele. Dava a ele uma autoridade religiosa, inquestionável. Ele não era um aventureiro qualquer, ele era a própria herança sacerdotal em pessoa. E além da linhagem, o título dele era fundamental. Hoje, quando a gente pensa em escriba, talvez venha na cabeça alguém que só copia textos, né? Mas o título de Esdras, escriba perito na lei de Moisés, significava muito, mas muito mais. Ele era um jurista, um teólogo, um dos maiores especialistas em lei religiosa da sua época. Basicamente, a pessoa perfeita para liderar uma reforma legal e espiritual. Então, o que a gente vê aqui é uma espécie de tempestade perfeita de fatores. De um lado, tinha a dedicação do próprio Esdras. Ele tinha preparado o coração para isso. Tinha também o que o texto chama de um favor divino, a boa mão de Deus. E, o que é central para a nossa análise, tinha o favor do rei. O rei Artaxerxes simplesmente deu a ele tudo o que ele pediu. Tudo. Ok, como o homem certo no lugar certo, vamos agora para a jornada em si. E olha, essa não era uma viagem qualquer. Era um movimento cheio de simbolismo e com uma logística enorme, que marcava uma nova fase no retorno do exílio. Esdras não foi sozinho, de jeito nenhum. Ele liderou uma caravana inteira. O texto menciona sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, basicamente a equipe completa e necessária para colocar todos os serviços do templo em Jerusalém para funcionar de novo assim que chegassem. Era uma operação muito bem planejada. E que jornada, hein? Não estamos falando de uma viagem de fim de semana. Eles partiram no primeiro mês e só foram chegar no quinto. São 4 meses de viagem, atravessando um território que não era nada seguro. Isso exigia uma fé e um compromisso gigantescos de todo mundo que estava ali. E essa longa jornada que nos leva ao coração da nossa história, o decreto do rei Artaxerxes. E atenção aqui, porque essa não era uma simples carta de permissão. Era um documento imperial que deu a Esdras um poder e recursos que são até difíceis de imaginar. Logo no comecinho da carta, os detalhes já pulam da nossa frente. O rei se intitula Rei dos Reis, só para deixar bem claro quem manda. Mas o jeito que ele se dirige a Esdras, reconhecendo ele como escriba da lei do Deus do céu, mostra um nível de respeito e de reconhecimento oficial que é francamente impressionante. E não era só o rei. A missão foi aprovada pelo mais alto escalão do governo persa. O decreto veio assinado pelo Artaxerxes e seus 7 principais conselheiros. O objetivo oficial? Fazer inquirição. Na prática, isso significava conduzir uma auditoria completa em Judá, usando a própria lei de Esdras como régua. Tá, então o que exatamente esse decreto concedeu a Esdras? Se preparem porque o nível de apoio é sinceramente de cair o queixo. Vamos ver os detalhes desses recursos. A estrutura do financiamento tinha várias fontes. Tinha dinheiro vindo direto do rei, permissão para arrecadar doações e acesso direto ao tesouro da província. Mas o detalhe mais incrível, talvez, seja a isenção total de impostos para todo o clero. Isso não era só uma ajudinha, pessoal. Era um patrocínio estatal completo, pensado para garantir o sucesso da missão.
E só para a gente ter uma ideia da escala, o decreto autorizava o fornecimento de até 100 talentos de prata. É bem difícil converter isso para valores de hoje, mas podem acreditar, era uma fortuna. E não era só dinheiro. O decreto também garantia enormes quantidades de trigo, vinho e azeite. Claramente o império não estava economizando. E o rei foi bem específico sobre como usar essa grana. A prioridade era a compra de animais para os sacrifícios. Ele também mandou devolver os utensílios sagrados do templo. Mas a cláusula final é a mais surpreendente. Qualquer outra necessidade do templo deveria ser paga pelo Tesouro Real. É, essencialmente, um cheque em branco do império. Mas todo esse dinheiro e esses recursos eram só o meio para um fim. O objetivo real da missão ia muito além da reconstrução física. O decreto deu a Esdras um poder político e judicial que, talvez, fosse ainda mais valioso do que todo o ouro e a prata. O rei basicamente entregou a Esdras as chaves do sistema judicial da região. Ele não só podia nomear juízes para julgar o povo, mas também foi encarregado de ensinar a lei para quem não a conhecia. E, o mais importante, ele tinha o poder de executar as sentenças. Isso não é poder religioso, isso é poder de Estado delegado pelo império. E aqui está a jogada de mestre. O decreto fundiu dois sistemas legais. A lei de Deus, que Esdras conhecia tão bem, se tornou a base de tudo. E a lei do rei forneceu a força para aplicá-la. As penalidades para quem desobedecesse eram pesadíssimas, incluindo até a morte. Na prática, a lei religiosa de um povo conquistado ganhou a força de polícia do império. E como o próprio Esdras reagiu a tudo isso? Nas palavras dele, ele não deu crédito a uma negociação brilhante, mas a mão de Deus agindo sobre o rei. Foi este decreto, essa legitimação vinda de cima, que deu a ele a coragem para reunir os líderes e finalmente começar a jornada. Então, no final das contas, o que essa história nos ensina? O decreto de Artaxerxes é muito mais do que um documento antigo. É um estudo de caso fascinante sobre poder, política e fé. Ele nos mostra que, às vezes, os interesses de um império secular e de uma comunidade religiosa podem se alinhar de formas surpreendentes, criando momentos que mudam para sempre a história de uma nação. Fica a reflexão: o que mais na história foi moldado por alianças tão improváveis?